Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a segunda experiência praticamente mediúnica. Essa experiência foi na verdade um despertar. Como todo na adolescência, né, a gente sempre tem o grupo de amigos, e nesse grupo de amigos existia um que era mais danado, mais né, farrista, mais do mundo mesmo, que a gente chama hoje do mundo mesmo, né? Então, na turma existiam algumas mulheres e a gente ficou sabendo que a gente não ficou sabendo assim, foi de surpresa, porque eles estavam namorando às escondidas. E de repente ele chega para nos passar essa comunicação que iria se casar. Aí nessa comunicação a gente estava em turma sentado e eu estava bebendo água, um copo de vidro. E quando ele falou assim, poxa, eu estou aqui comunicando que a gente vai se casar. Eu e fulano a gente vai se casar. Então, com esse anúncio, o copo caiu, o meu copo escorregou, sabe? Ele, assim, do nada ele foi chocante assim pra gente, foi a coisa assim, foi realmente foi surpresa. E o copo caiu. E não, pessoal, eu não tinha interesse na pessoa, porque eu já na época já estava também prestes a me casar, vivia muito bem com a minha futura esposa da época. E é assim, era só questão mesmo, não sei se foi preocupação, e outros também ficaram chocados, ficaram realmente, porque a gente não o via preparado para o casamento, né? Porque ele era pessoa do mundo, gostava de beber, farrear. Então, assim, foi surpresa, não só para mim, como para todos da turma. Então, nessa notícia, o copo ele escorregou, caiu no chão com água. E quando caiu no chão, na época não existia ainda aquela TV de plasma, aquela TV de LED, né? A de LED, que é o LED de hoje. Existia uma TV, era mais larga um pouco. Não era aquela, era depois da de tubo. Depois da de tubo foi lançada uma TV mais fina. Então só não era uma TV antes do LED, TV de LED de hoje. Então essa água caiu e o que eu vi foi, na verdade, foi uma projeção dessa TV de LED que nós temos hoje, que é muito fina. Então, a imagem que eu vi foi essa TV projetada na água, a água se transformou nessa TV, e aí eu vi toda a questão, todo o contexto da vida dos dois. Então, eu fiquei sabendo depois que esse contexto ele é chamado de clarividência, que é uma visão do que você vai ter da vida futura. E eu vi nessa água quando caiu, sabe aquela retrospectiva que aparece naqueles canais de TV no final de ano? E eles pegam todas as notícias boas e lançam lá em telas que vão passando rapidamente. Para mim foi mais ou menos como se fosse essa retrospectiva. Foram várias miniaturas de momentos em várias telas dentro de uma tela grande. Essa foi a visão e eu fiquei assim meio assustado porque eu não sabia o que era aquilo, aquela visão, porque era uma visão muito nítida, muito forte. E cada tela, ela tinha momentos bons e momentos ruins. Que o inconsciente da gente, a memória, ele grava, embora eu tenha visto muito rápido, a memória ela grava os momentos, embora passasse assim como um relance, muitos flashes, muitas telas, eram mais de 1000 telas, era uma coisa assim, muito minúsculas telas dentro de uma TV. Então, pessoal, eu fiquei como se fosse em estado de transe, olhando para baixo. E o pessoal conversando lá não percebeu nada, né? Que eu estava naquele estágio ali de transe e olhando para baixo, me vendo naquele momento. Vi brigas, vi discussões, vi traições. E tem até uma cena que essa me chamou a atenção, foi um banquinho, fosse um banco de madeira voando, assim, como se alguém tivesse jogado. Então ficou muito nítido essa visão desse banco. Aí eu fiquei pensando, poxa, vai ter até agressão física.
Porque um banco voando, logicamente a gente pensa que seria a questão de uma agressão, né? A pessoa tá jogando o banco no outro para agredir. Então, essa visão, ela ficou, aí mais uma vez fica aquela questão, falo, não falo, o que é que está acontecendo aqui, o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou vendo. Aí de repente a turma se volta para mim, eu já, como se diz, saí daquele momento, passou para o momento do raciocínio. Você está ali tentando raciocinar sobre a situação, o que é que você estava vendo. Enfim, me entrosei novamente com o pessoal, tentando rir, todo mundo ali meio sério, mas tentando assim, oh, poxa, que coisa boa. Aí todo mundo foi, né, naquela questão dos conselhos, foi dar conselho a ele, ei, você está preparado mesmo? É isso mesmo que você quer? Vou conversando, né, sobre essa questão, dando conselhos a eles. E essa visão, ela, a gente fica aguardando. Poxa, eu fiquei na minha, esperando. Poxa, eu tenho que ficar na minha, não posso contar para ninguém. Eu contei mais uma vez para um amigo que ele também frequentava a casa espírita e eu contei para ele essa visão. Ele me explicou, olha, isso aí é uma clara evidência, é uma visão assim, assim, que possa estar desabrochando, desabrochando, despertando, né? Possa estar despertando e tudo é um aprendizado para você. Não necessariamente que possa acontecer, ele me explicou. Que pode acontecer tudo o que eu vi, mas também possa ser que não aconteça. Fiquei na minha, esperando não acontecer, esperando que não acontecesse, mas dizendo, poxa, eu vi isso. Isso pode acontecer, não pode, ficou aquela dúvida, mas vou ficar na minha e vou ver o que é que dá. Então, pessoal, a gente, como sempre, fica sabendo, né? Comentários e outra, ela conta para a amiga conta para outra, e assim a gente fica sabendo de como anda a vida dos dois, né? Depois do casamento. E assim, houve muitas cenas, muitos relatos que realmente eu vi na visão. Inclusive a visão do banco voando, eu estava presente, porque a gente estava assim, comemorando em um local, um barzinho, comemorando, e de repente eles começam a discutir, e ele bebe muito, né, bebia muito, com raiva, pegou esse banco e jogou na parede. Aí eu vi a visão do banco novamente, que ficou bem nítido assim na minha mente. E eu, poxa, tá aí, a visão do banco aconteceu. E outras visões que eu fiquei sabendo também que eu vi através dos relatos. Ela própria, quando estava só, né, com a gente, ela falava às vezes, ah, fulano é assim, assim, fez isso, fez isso. Aí mais uma vez eu tive, assim, das minhas visões que eu presenciei, eu acho que eu cheguei a constatar mais ou menos uns 10 a 20 relatos das telas que eu vi, que eu cheguei a presenciar. Então realmente foi o despertar da visão, da clarividência. Aí você me pergunta, poxa, qual foi o aprendizado? O aprendizado justamente é aquilo mesmo, a clarividência ela vem para, de certa forma, você aprender de alguma forma e depois colocar em prática. Mas colocar em prática como? Isso aí poderia ser num trabalho mediúnico, poderia ser um auxílio, mas assim, pessoal, como toda visão e tudo que a gente fala nem sempre tem fundamento, porque existem bons espíritos e existem maus espíritos. Os bons espíritos, eles nos inspiram coisas boas, e os maus espíritos nos inspiram coisas ruins. Aí você me pergunta, ah, mas você não está bem conectado, sua conexão não é tão boa, você não é a pessoa que parou de beber, parou disso, daquilo. Estamos no mundo. Nós estamos no mundo, como estamos no mundo, somos propensos, estamos sempre propensos à queda, ao erro e à queda. Nunca estaremos tão bem, nunca estaremos sempre bem. Então, a queda será sempre inevitável. Então,
sabendo disso, porque assim, pessoal, vocês só vão entender um pouco como é que a energia, se a energia é boa, se a energia é ruim, mas mesmo assim, dependendo da sua emoção, eles ainda podem te enganar. Então, isso é um fato, pessoal. Nunca se acha o bambambam que diz assim, poxa, eu acredito nos meus mentores, eu acredito em quem está comigo, o mal não me afeta, ele não chega até mim. Ele chega, pessoal. Chega. Ele chega, ele te atinge. O mal, ele é traiçoeiro, ele é assim, bem, ele vem de mansinho, vem chegando ali de mansinho, para depois envolver você, você nem percebe, nem percebe. Então, assim, não se acha que você, poxa, eu sei quem está comigo. Quem está comigo é um ser de luz, é uma pessoa iluminada. Só em você falar isso, só você pensar assim, você já está realmente no fascínio, né, na fascinação mediúnica. Então, nesse caso, o certo sempre é. Teve uma visão, no meu caso eu tive essa visão, teve essa visão, a visão foi constatada por alguma situação, foi, mas vamos lá, vai ter as próximas visões, vai. Você viu que aquelas foram constatadas e ocorreu, beleza, deu certo. Você iria contar para seus amigos, para ambos, que, poxa, olha, vocês vão se casar, mas olha, não se casem não, porque não vai dar certo não. Que eu vi isso, 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 isso. Você iria fazer isso? Porque se você fosse fazer isso, você estaria interferindo no livre-arbítrio de pessoas que vieram para quitar algo de alguma forma. Eu acho que ali ambos tiveram uma missão que foi ter um filho, dar amor a esse filho e ter esse aprendizado, receber essa criança, para poder ter essa quitação de karma do passado. E tem situações, pessoal, que é só para isso mesmo. Vocês vêm para gerar uma criança, viver ali o momento e pronto, e é isso. Para dar carinho, amor e receber aquela criança que vocês, os dois, prejudicaram no passado. E isso acontece para haver essa quebra de karma, realmente. Isso possa ser um exemplo, né? Se você que seja um dos fatos. Mas não quer dizer que é o fato. Pode haver vários outros. Então, em outra situação, jamais você deverá chegar, mesmo tendo constatado, mesmo que suas visões você acertou 1 ou 10 vezes, não é motivo para você chegar e comentar isso, e chegar a falar, poxa, olha, não faça isso porque isso vai ser assim, 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 vai ocasionar isso, isso. Porque, pessoal, vocês vão cometer um erro e vão criar karma para vocês. Porque vocês estarão interferindo no livre-arbítrio da vida de terceiros. E qual é a intenção? Qual foi o propósito dessa visão? E qual foi o propósito de despertar da visão? O propósito é que você possa. Não existe tantos assuntos aí, médios, que pessoas que vai viajar, vai fazer alguma coisa, né? E, e às vezes ela tem a intuição, ela teve a visão, ela teve a orientação. Então, assim, pessoal, existem situações que estão predestinadas e existem outras que não, que podem ser evitadas por um bem que você faça, por situações que vocês fazem, que nós fazemos, e que podem amenizar as causas maiores. Que aí existem as clarividências para isso, para que você já recebe a sua orientação do seu mentor espiritual, e depois você pode também, através de um desses médios, pode ser orientados a também para que você veja, poxa, eu tive um sonho, o sonho me disse isso, aí depois veio o fulano me disse também. Então é uma coisa a se pensar, uma coisa a você parar para pensar. Então eu vou dar ouvidos a isso. E nesses casos, a mediunidade ela vem para isso, com esse propósito de auxiliar, de dar um apoio para que evite algo maior, né? Porque uma situação dessa sempre, a clarividência sempre é bem-vinda, desde que não haja exagero da parte de quem está passando a informação. Não pode haver esse exagero, né? E assim, enfim, esse é o aprendizado que eu tive sobre essa visão, a clarividência.
o aprendizado que eu tive foi esse. E eu estou vendo. Depois dessa visão, pessoal, dessa clarividência, existem, que a maioria sim, uma visão, raramente vai ser coisas boas, porque assim, eu passei a ver até a morte das pessoas. Com a clarividência, eu passei a ver a morte. Eu vi a pessoa ia na casa de um familiar, de um amigo, e às vezes lá tinha um pai enfermo, uma mãe enferma, e eu já via que aquela pessoa iria desencarnar, né? Já tinha essa visão. Porque eu sentia, na verdade, era como se fosse um cheiro. Eu via também aquela visão, mas eu sentia um cheiro. Esse cheiro era um cheiro, para mim, era como se fosse a bússola. Poxa, esse cheiro, eu já senti esse cheiro em outros momentos. E esse cheiro, realmente, quando eu senti esse cheiro, era batata, a pessoa ia desencarnar. Graças a Deus. Também nunca falei. Já tive momentos de falar, assim, para quem era muito próximo, eu disse, ali não tem mais jeito não, ele realmente ele vai ter que ir. E teve outras situações que eu falei, não, parece que ele vai receber uma nova chance, porque ele tem muito pecado, e ele vai ter uma chance para pedir perdão às pessoas que ele fez mal, e ele vai ter mais um tempo. E aconteceu isso, mas no geral eu nunca cheguei a falar, porque é um assunto muito triste e muito pesado, né? Então, cada um recebe de uma forma. Para mim, é a coisa mais natural do mundo, mas nem todo mundo vai entender, vai compreender aquilo como se fosse uma coisa natural, fosse uma coisa normal. Então, pessoal, na dúvida, nunca fale, nunca chegue a comentar, porque realmente é um assunto que não é muito legal. Eu passei para o assunto da morte para dar o relato da clarividência, né? É outra visão do que poderia acontecer mais na frente. Em todo caso, sempre pense bem, sempre medite antes de falar algo. A gente tem um impulso de querer falar, de querer estar ali. Esse impulso, pessoal, fique sabendo que esse impulso na verdade, é uma vaidade. É só a vaidade para se achar o bambambam. Bam, bam. Dizer assim, poxa, eu sou o cara que vê a morte. Eu sou o cara que vê a vida das pessoas que vai acontecer lá na frente. Então, eu tenho um poder dessa visão. Isso é muito bom. Imagine a gente vê aqueles desenhos, né? O Homem-Aranha se vê com aquele poder todo. Então tem momentos que ele até cai, né? Que ele começa a usar o poder em benefício próprio. E é isso, pessoal. E o aprendizado é esse. Não é para você usar o poder em benefício próprio. Que em outros vídeos eu falarei sobre isso. Que usar o seu dom para se beneficiar. O dom não é para se beneficiar. O dom é sempre em prol do outro, sempre será em prol do outro, do próximo. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão da clarividência, que foi o meu segundo despertar, que foi o meu segundo exemplo de mediunidade, né? Exemplo vivido na prática. Fica com Deus e até o próximo vídeo.